Bom dia, galera. Graça e paz. Que alegria. Mais essa manhã podemos estarmos compartilhando a palavra do Senhor, dar continuidade aos nossos estudos da EBD. A lição de hoje é a lição de número 12, que traz por temas as próprias pedras clamarão. Ela vai falar um pouco de como termos paciência em momentos de tribulação, em momentos onde nós não estamos muito entendendo aquilo que está acontecendo, mas que nós venhamos a entender quem está no controle de tudo. Tá? E o versículo-chave da nossa lição é o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, o verso 16, onde a palavra do Senhor diz assim, ó: Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Essa passagem ela está centrada na passagem da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando os irmãos já sabem, ele pega aquele jumentinho e tem uma entrada soberana em Jerusalém, onde as pessoas pegavam ali um galho de ramo, né, que é conhecido como Domingo de Ramos, que é um fim de semana antes da morte e da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus, onde Jesus adentrou a cidade de Jerusalém, que era todo o foco da fé cristã, da fé judaica daquela época, né, onde se concentrava o poder romano, o poder judeu, né, daquela época, e Jesus adentra aquela cidade no lombo de um jumentinho. E ali acontece que existe uma aclamação grandiosa, onde as pessoas começam a reverenciá-lo como rei, e isso acaba potencializando a preocupação dos fariseus, a preocupação dos principais da sinagoga. Porém, as pessoas, de certa forma, estavam fazendo aquele oba-oba gigantesco, mas nem as pessoas que estavam fazendo sabiam muito o propósito daquilo que eles estavam fazendo. O povo não compreendeu Jesus na sua essência, né? Dizendo que aquela simbologia daquilo que ele fazia era a aclamação não de Cristo como rei deles, mas sim sobre Deus como rei deles, né? Porque até os próprios discípulos, eles como o próprio versículo diz assim, que só que Jesus, depois que Jesus foi ascendido aos céus, que eles vieram a se lembrar daquilo que estava escrito no Antigo Testamento, das coisas que antecediam a Jesus, daquilo que ele realmente veio fazer nessa terra, né? E aí eu até fiquei pensando, por que desse tema que a lição foi colocada, que até as pedras clamarão. Isso quer dizer dos propósitos. Nós temos um propósito. Muitas vezes nós fazemos coisas para o próprio Jesus ou para a sua obra que nós no momento não entendemos muito bem. Mas em certas partes e dias da nossa vida, aquela obra que nós fizemos, como um estalo, vem à tona na nossa mente, falando assim, nossa, aquele dia eu fiz isso, 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 e hoje aconteceu determinada coisa. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês também. Vocês cometem um ato hoje, seja lá, de repente uma contribuição com alguém, ou de repente você libera uma palavra para alguém, ou você dá algum tipo de ajuda para alguém, e na hora aquilo não te faz sentido algum. E depois passa algum período, de repente vem aquele estalo na sua mente, falando, nossa, né, aquele dia eu fiz isso, aquele dia eu fiz aquilo, e parece que determinada coisa veio, retornou a mim. Então acredito que foi mais ou menos isso que aconteceu com os discípulos. Na ascensão de Cristo, todo o ministério dele, tudo aquilo que eles fizeram para Jesus foi como um estalo na mente dos discípulos. Mas o que chama a atenção é que mesmo sem o povo compreender a Jesus, e mesmo sem os próprios discípulos entenderem aquilo que Jesus estava fazendo, Jesus não perdeu o seu foco. Jesus não deixou que a sociedade, a liderança, né, os governantes daquela época tirassem dele a obra que já estava prometida por Jesus, por Deus, né? A obra que a ele já estavam sendo confiada. Interessante que na continuidade do versículo aqui que a gente estava lendo, a gente leu em João 12, 16,
A partir do 44, Jesus dá um pequeno resumo de tudo aquilo que ele queria dizer com essa passagem, com esse momento que ele estava vivendo, se aproximando dos seus últimos dias na terra. E ele escreve um pequeno versículo, um pequeno resumo assim, 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que eu sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Ou seja, ele deixou aqui bem claro que o propósito dele aqui era servir. E que a palavra e as obras que ele fazia e a palavra que ele pregava era apenas para cumprir a vontade daquilo que o Pai tinha estabelecido que ele o fizesse. E então, enquanto esteve na terra, Jesus foi muito pouco compreendido. Eu posso dizer que ele foi quase completamente incompreendido, porque a maioria das coisas que ele fez, os homens os davam as costas, como ele mesmo diz ali na cruz, né, que até Deus o abandonou naquele momento onde o pecado do mundo adentra, né, a vida de Jesus. Mas a sua paciência foi a chave para desfazer todo o mal-entendido e preparar os discípulos para o cumprimento da sua missão. Ou seja, mesmo sabendo que seria incompreendido, mesmo que tudo ali parecia um pouco obscuro na vida dos discípulos e das pessoas que estavam à sua volta, Jesus usou de paciência para com todos. Isso me faz chamar a atenção, porque muitas das vezes nós temos dificuldade em reconhecer a autoridade de Jesus, a autoridade de seu ministério. E nós muitas das vezes buscamos a resposta para as nossas perguntas com amigos, buscamos as respostas de nossas perguntas em psicólogos, em médicos, em muitas coisas, né? Hoje, com excesso de informação, ainda mais com essa guerra que a mídia tem estabelecido, né, a respeito de governantes, a respeito de tudo em torno dessa pandemia que nós temos vivido, nós temos esquecido de buscar a nossa resposta aqui, na Bíblia, na palavra, porque aqui está a resposta para todos os questionamentos. Se nós compreendêssemos apenas esse pequeno resumo que eu li aqui em João 12, de 44 até os 50, nós entenderíamos que muitas das coisas que acontecem na nossa vida hoje nós não vamos entender, mas chegará um dia em que o próprio Cristo nos falará pessoalmente: foi por isso que você sofreu, foi por esse tal momento, por essa tal obra que você sofreu, mas o propósito era me glorificar, porque nós estamos nesse mundo para servir ao próximo, com amor, com paciência. Então que nessa manhã você possa refletir sobre essa palavra. Temos que ter paciência diante de tal situação. Nós sabemos que é difícil, quão difícil muitas das vezes é nesse momento de pandemia, onde nós estamos aí fechados em casa. Será que temos tido paciência, controlar a nossa ansiedade diante de tudo que temos vivido? Que se você possa ter essa palavra nessa manhã no seu coração. Deus é quem está no controle de tudo. Mesmo nós não entendendo esse momento, esses dias que nós estamos vivendo, nós temos que exercitar a nossa paciência, sabendo que Deus é quem está no controle de tudo e nós estamos cumprindo um propósito chamado por Ele. Amém? Deus continue abençoando, gente. Assistam os cultos hoje, agora às 10h15, tem às 19 horas. E vamos buscar, irmãos, a estar lendo a nossa palavra, lendo os estudos que nós temos deixado para vocês. Que nesse momento, se Deus quiser, em breve já estará terminando. E nós vamos voltar à nossa rotina cotidiana. Amém? Deus continue abençoando, galera. Amém? Tchau, tchau. Abraço.